Minha amada família Eletrônica Fácil, uma das coisas que os técnicos em eletrônica, amantes desse mundo fantástico e que amam reparar placas eletrônicas sofrem demais no seu dia a dia, é basicamente o seguinte, preste bem atenção, inclusive se você já passou por isso, comenta aqui a hashtag eu já passei no campo de comentários, tá? Você vai lá e detecta curto-circuito entre um ponto positivo e negativo de uma placa eletrônica. Seja numa alimentação de 5 volts, seja numa alimentação de 12 volts, seja uma alimentação de 3.3 volts, tá? E aí você vai e mede entre o positivo e o negativo da alimentação de um componente e apresenta o curto-circuito, uma resistência bem próxima de 0 ohms. E você já acha que aquele componente, ele é o real defeito da placa, você tira ele, coloca outro no lugar, e aí você vai testar a continuidade entre o ponto positivo e negativo e a continuidade permanece. Ou ainda, o que pode acontecer? Você pode energizar a sua placa eletrônica e o sistema provavelmente não vai funcionar, gerando uma frustração gigante para você técnico em eletrônica. Já passou por isso? Eu já passei várias e várias vezes, tá? E isso aí acontece por quê? Porque quando você tem um curto-circuito na placa, entre dois pontos de alimentação, positivo e negativo, 12, 0, 5, 0, etc. Todo mundo que está sendo alimentado por aquele barramento positivo e negativo, quando você medir a continuidade, aquele curto vai ser apresentado em todos os pontos. E aí, o que acontece? Falta a capacidade, existe a dificuldade de você localizar qual é o real defeito que existe naquela placa eletrônica. Se todo mundo, você vai medir entre 12, 0, 5 e 0 ali naquele ponto e vai ter o curto, e aí qual é o real defeito dessa placa eletrônica? Porque só localizando realmente o real defeito é que você, tirando aquele componente que realmente está em curto, é que você vai tirar esse problema da placa e aí colocando um componente novo, show de bola, o sistema vai voltar a funcionar. Então, até o final desta aula, desta Masterclass de mais ou menos 20 minutos de duração, eu vou mostrar para vocês exatamente na prática como esses testes de curto-circuito entre um ponto positivo e outro na placa eletrônica, quando um componente está com defeito, todo mundo ali acaba apresentando o mesmo defeito e a dificuldade fica exatamente onde está a massa podre eletrônica da sua placa eletrônica. E é claro que daí depois você pode aplicar a metodologia Kelvin, 4 pontas, você pode aplicar as metodologias com, por exemplo, spray congelante ou com brilho para poder analisar pelo efeito térmico qual é o componente que realmente está com problema, tá bom? Mas hoje nessa aula eu quero comprovar para vocês que quando um componente está com defeito, quando está em curto, entre o ponto positivo e negativo, todos os demais vão apresentar a mesma medição. E detalhe, inclusive quando você interliga uma placa na outra por cabo flat, então você está curioso para ver tudo isso aí na prática, fica até o final dessa aula que está simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! Meus queridos, é claro que esse vídeo aqui é em parceria com a Rigol Technologies, então muito obrigado Rigol por apoiar o trabalho educacional da Eletrônica Fácil, fornecendo equipamentos faixa preta para que a gente possa então ensinar a galera a buscar reparos em placas eletrônicas, desenvolver circuitos e fazer aquelas medições incríveis, show de bola e sensacionais. E aqui na descrição do vídeo, se você desejar turbinar a sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol, tem o cupom EFÁCIL5, onde clicando aqui nos links você vai para cada um dos distribuidores e pode usar esse cupom para tirar 5% do preço real deles com o cupom de desconto EFÁCIL5 e pagar muito menos no investimento aí do seu Rigol. Fechou? Muito obrigado, Rigol. E agora vamos pra cima. Com o pinout em mãos, nós chegamos à seguinte conclusão, pessoal, que os pinos de alimentação positiva e negativa do 64518 são nesses três caras, então, que cada um deles aqui tem 16 terminais, você tem o pino 16, que é o extremo superior, direito. Então olhou para o CI, chanfrinho, pino 1 à esquerda, 1 até o 8, 9 até o 16, tá? Então o extremo superior direito, que é o 16, é a alimentação positiva dos três. Legal? E a alimentação negativa é no inferior esquerdo, ou seja, o pino número 8.
tá bom? Então, pino 8 dos 45, 18 é alimentação negativa e pino 16 alimentação positiva, certo? O nosso querido 45, 12, que é esse cara aqui, ó, 45, 12, ele também tem 16 terminais e também tem o pino 8 como alimentação GND negativa e 16 como positiva. O 40, 13, que tem 14 terminais, gente, o 4013 aqui, ó, ele tem o pino 7 como alimentação negativa, GND, e pino 14, alimentação positiva, VCC. E por fim, mas não menos importante nessa placa, o 4060, que também tem o pino 8 como negativo e 16 como positivo. Pô, professor Rodolfo, mas eu tô percebendo que tem um padrão na alimentação dos integrados, onde o pino da esquerda e de baixo é o negativo, o pino da direita lá em cima é o positivo. Esse padrão se repete tipicamente nas placas? A resposta é sim. Em muitos componentes eletrônicos, circuitos integrados, você vai ter alimentação como a parte de baixo da esquerda o negativo e a parte de cima da direita o positivo, tá bom? Mas você só vai conseguir confirmar essa informação baixando o pinout do componente e também analisando o datasheet, certo? E aí, gente, nessa placa aqui que é do display, nós temos 44511 e analisando o pinout deles, o pino 8 de cada um deles é o GND e o pino 16 também é o VCC. Perfeito? Agora, então, que nós já automaticamente descobrimos os nossos queridos pinos de alimentação positiva e negativa, nós vamos checar se existe algum curto, uma resistência tendendo a 0 ohms entre o positivo e o negativo de cada um dos CIs e também entre o positivo e o negativo aqui já de alimentação do nosso relógio digital. Porque se automaticamente tem um curto entre o VCC e o GND do CI, nós vamos ter curto-circuito em quem está fornecendo tensão para eles. Então, se tem curto entre VCC e GND nos circuitos integrados, e eles são alimentados pela tensão da fonte, nesse caso aqui é 6 volts, que depois o diodo aqui vai passar a ser 5,3, tá bom? Nós vamos ter curto da saída do diodo até o GND aqui, do positivo que sai do diodo para o GND. Então, checando se tem curto-circuito no CI, se sim, a chance é muito grande de ter curto-circuito diretamente na fonte, perfeito? Ou no regulador de tensão que está fornecendo a tensão para os CIs, tá bom? No caso da nossa placa, gente, os 5 volts, ó, eles vão sair daqui, vão passar pelo diodo, tá bom? Ó? E aí você vai notar o seguinte, que não existe regulador de tensão que está recebendo esses 5 volts e convertendo, por exemplo, para 3,3 ou outras tensões. Então, toda a tensão que está saindo daqui, ó, está sendo jogada diretamente nos circuitos integrados, mas isso também você pode detectar fazendo as medições de continuidade elétrica. E já já eu vou dar mais dicas para vocês em relação a isso, tá bom? Nossas pontas de medição, ponta preta no comum, ponta vermelha, medição de ohms, medição de resistência elétrica, tá? Primeiramente, inclusive, vou apertar a seleção aqui, vou selecionar a medição de continuidade, beleza? Porque daí o alarme sonoro vai indicar para nós se existe um curto-circuito ou não. Vou interligar uma ponta na outra, olha lá, 0 ohms. Então, toda vez que você escutar esse alarme sonoro, existe continuidade, um ponto está ligado ao outro. Só que se eu for medir a continuidade do pino de alimentação positiva com negativa do CI, não pode dar, porque a resistência interna dele, entre VCC e GND, é de cerca de mega ohms, milhões de ohms, conforme eu já expliquei nas masterclasses para vocês. Então, se der continuidade do VCC, alimentação positiva com negativa, o CI está em curto, a alimentação dele está em curto, ou alguém que está ligado em paralelo com ele está em curto, está influenciando nessa medição, tá bom? Vamos à prática então, ó. Vamos lá. Conforme você acabou de estudar com o professor Rodolfo nos passos anteriores, no pinout nós identificamos que o pino 16, que é esse daqui, é alimentação positiva e o 8 aqui é negativa. Vamos medir se tem continuidade para prever, quem sabe, se existe um curto-circuito na alimentação dessa placa. Vamos lá, ó. Ponta vermelha 16, ponta preta 8. Olha lá, ó.
Olha lá, gente. Então, ó, alarme sonoro indicando o que, gente, para nós? Que existe curto-circuito entre alimentação positiva e negativa desse CI. 0.1 ohm. Ou seja, existe um curto entre mais VCC e GND do primeiro 4518, tá? Só que como eu já mostrei para vocês nas masterclass anteriores, automaticamente se esse cara aqui está em curto entre VCC e GND e todo mundo aqui está ligado entre o mesmo ponto de positivo e negativo, essa medição de curto vai refletir em todas as outras alimentações, ó. Positivo e negativo, ó. Alarme sonoro, curto, 0.1 ohm. O outro positivo e negativo do 4518, ó. Olha lá. E aí, em todos que eu for medir, ó, positivo e negativo do 4512. Positivo e negativo do 4013. Ó, positivo e negativo. Positivo e negativo do 4060. Ou seja, meus queridos, olha só, anota aqui para mim no campo de comentários, tá bom? Pra gente relembrar isso que é muito importante, tá bom? Todas as vezes que um circuito integrado tem um curto-circuito entre VCC e GND, todos os demais que estão ligados na mesma tensão, se você medir continuidade entre positivo e negativo, nos seus pinos de alimentação positiva e negativa, identificados lá no pinout do CI, vão ter que apresentar uma medição muito parecida, ou seja, o curto vai ser indicado em todos. Mas qual CI que está em curto, nós vamos aprender a detectar já já, tá bom? E aí tem uma outra coisa muito importante, pessoal, que olha só. Vocês vão perceber que nesse cabo flat, ou seja, nesse flat cable, tá bom? Com ele nós passamos toda a informação dessa placa para outra. Inclusive nós mandamos alimentação de 5 volts, ó. Então tá marcado aqui na placa 5 VDD. Vou até girar aqui a placa para vocês enxergarem, ó. Tá marcado aqui, ó, 5 VDD, 5 VDD. E do outro lado tá marcado aqui, gente, GND. Então o GND tá vindo deste pino aqui, da barra de pinos, e o VCC aqui. Então os 5 volts também estão sendo enviados para a placa lá do nosso querido display, através do flat cable, tá bom? Então, os pinos 16 e 8 do 4511 aqui também vão receber essa alimentação. Só que se o curto já foi indicado aqui e o mais 5 e o 0 estão sendo enviados para cá, automaticamente, como eles vão trabalhar, esses vão trabalhar com essa mesma tensão, o curto vai ser indicado aqui também. Vamos checar se isso é verdade, ó. Então, vou medir a continuidade entre o pino 16 do SMD, ó, 16, e 8, ó, curto, entre o outro, 16 e 8, curto, beleza? Entre o outro, 16 e 8, curto, e outro, 16 e 8. Curto também. Ou seja, gente, uma vez que existe curto entre VCC e GND, todo mundo que está ligado nessa alimentação indicará o curto-circuito através dessa medição de continuidade, tá bom? Mas aí tem uma estratégia, quando você tem muitas placas, certo, sendo alimentadas por uma mesma tensão, inclusive essa tensão é distribuída por flat, que você fala assim, ó, deve pensar assim, ah, professor, mas e se essa placa estiver em curto? Entre 5 e 0. Iria refletir nessa? Opa, iria. Mas e se eu pegar e soltar aqui, então, ó, o nosso querido cabo flat? Então, tira aqui o cabo flat, ó. Olha só que interessante. Tirando o cabo flat aqui, ó, se essa placa é a que estava em curto, entre VCC e GND, e eu desconectei dessa, o curto teria que sumir nessa placa, correto? Opa, certinho, porque daí automaticamente, se essa placa é que tem o defeito, tirou dessa daqui entre 5 e 0, VDD e VSS, VDD e GND, já não pode ter o curto mais, tá bom? Então agora, o que nós vamos testar? Se é essa placa aqui que estava influenciando nessa, e se essa tem curto e essa aqui está boa, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora, ó? Vocês vão perceber aqui no conector,
que nós temos VDD, como eu já disse, 5 volts, e GND aqui, ó. VDD e GND. Então a alimentação positiva está aqui e negativa está aqui. Não pode ter curto entre VDD e GND. Perfeito? Então vamos lá, ó. Então vamos testar a continuidade entre VDD, entre 5 volts, e GND, ó. Vou tocar aqui, ó, ponta preta. Vamos lá, ponta preta no GND, ponta vermelha no VCC, VDD. Vejam o valor, galera, que vai ser exibido no multímetro de bancada da Rigol Technologies. Ó. Ou seja, uma resistência tendendo a zero, mostrando que nessa placa eletrônica aqui, que é a placa lógica, existe um curto-circuito entre mais 5 e 0. Independente dessa aqui. Ou seja, sem a influência dessa placa nessa, existe um curto-circuito entre mais 5 volts e 0 volts. Olha só. Entre mais 5 volts e 0 volts. Perfeito? Ah, professor, mas essa tensão só vale para os circuitos integrados? Não, gente. Como eu disse, vale para todos os componentes que recebem essa tensão. Vocês devem perceber que cada circuito integrado tem um capacitor aqui na frente, ó. Cada CI tem um capacitor cerâmico de 100 nanofarad aqui na frente. Esses capacitores, como eu já disse para vocês, são capacitores que são ligados entre o positivo e o negativo de cada um dos CIs para desacoplar ruídos de alta frequência, que podem interferir no seu funcionamento. Então, uma ilha de solda do capacitor vai estar ligada no positivo e a outra no negativo. Tudo bem? Então, se você medir continuidade nos capacitores, não pode dar. Porque automaticamente você está medindo continuidade entre positivo e negativo. Se você medir aqui e der, olha lá, você também tem a indicação de curto-circuito. Olha lá, ó. Ou seja, mais uma vez, em qualquer medição de positivo e negativo na sua placa eletrônica, quando existe um curto, o curto será refletido em todas as medições. Agora, o problema, o grande BO, é você achar em qual dos componentes é que está esse bendito desse curto-circuito, tá bom? Então já descobrimos, gente, tá bom? Anota aqui para mim no campo de comentários. Existe curto-circuito da alimentação positiva para a negativa na placa lógica, tá bom? Ah, então você deve estar pensando o seguinte, né? Bom, como o curto está na placa lógica, então na placa do display tipicamente não vai ter curto. Então a medição lá na placa lógica, o curto na placa lógica estava influenciando na medição de continuidade entre VCC e GND na placa do display, correto? Então agora se eu medir entre VCC e GND, não pode dar curto mais, porque as placas estão desconectadas. Vamos ver se isso é verdade, vamos ver se não tem curto mais na nossa querida placa do display. Então continuidade, vou medir entre 16, pino 16 e 0, e pino 8. Tá bom? Entre alimentação positiva e negativa, ó. Ih, rapaz, deu curto também. Ó, entre 16 e 0. 16 e 8, tá? Pino 16, alimentação positiva e 8 negativa. Deu curto. Vamos medir aqui, ó, entre pino 16 e 8. Deu curto. Entre pino 16 e 8. Deu curto. E aí tem, gente, olha só, em cada CI um capacitorzinho aqui, ó, bem pequenininho, um SMD, que está entre a alimentação positiva, entre o pino 16 e outro pino 8, né, tipicamente, para fazer o desacoplamento do ruído. Então, se o CI está em curto, na alimentação positiva e negativa, o curto vai ter que ser refletido no capacitor também. Olha só, vamos medir agora a continuidade nos capacitores, ó. Continuidade. 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 E no outro também. Continuidade. Ou seja, gente, a malha positiva e negativa nessa placa também está em curto. Ou seja, existe um curto nos dois sistemas, nas duas placas eletrônicas, tá bom? Uma outra dica final, pessoal, olha só. Às vezes, ao montar um cabo flat, no momento que você crimpa o conector, pode um fiozinho entrar em contato com o outro
e o curto estar no cabo flat, acidentalmente, no momento de montar o conector do cabo flat. Então, como o positivo e o negativo estão um do ladinho do outro aqui, ó, no conector de alimentação, se você crimpou e um fiozinho de uma das vias entrou em contato com a outra, acidentalmente, o cabo é que está gerando o curto. Olha só, que dica show de bola. Então, para tirar isso da sua mente, que o cabo é que é o problema, o que você pode fazer? Você pode desconectar o cabo. Então, ó, desconectei o cabo. Tá bom? Ó, tirei o cabo flat. Vou colocar do ladinho aqui. E agora vou medir, mais uma vez, a continuidade entre positivo e negativo. Ó. Então, entre 5 volts, que é o VDD, e o 0, que é o GND. Ó, 5 volts e 0. 5 volts e 0. E o curto continua. Então, gente, o curto não foi causado pelo cabo flat. Então, realmente, nós confirmamos que existe um curto-circuito tanto na placa do display, entre VCC e GND, entre 5 volts e 0 volts, e também na placa do display. E agora cabe a nós aprendermos a aplicar uma estratégia na prática para localizar definitivamente qual é o componente que está em curto, e detalhe, sem contar com o aquecimento do mesmo, somente aplicando o famoso método Kelvin de localização de curto-circuito em componentes em placas eletrônicas. Está ansioso? Deixa a hashtag Tô ansioso, professor, e vamos pra cima. Show de bola, essa aula top de linha, não é mesmo, pessoal? E é claro que tem muito mais conteúdo para que a gente possa deixar você faixa preta na área de eletrônica, reparo de placas, desenvolvimento de circuitos, programação de Arduino, eletrônica digital, soldagem de soldagem eletrônica e muito mais. Então aqui na descrição do vídeo você vai lá para o cursoseletronicafácil.com.br. Lá vai ter todo o nosso conjunto de treinamentos, e-books gratuitos para você baixar que vão turbinar o teu conhecimento de forma show de bola. E nas telas finais aqui vão ter aulas que vão te ajudar a ser mais faixa preta ainda no fantástico mundo da eletrônica. Pode ter total certeza, os links estão aqui na descrição do vídeo. E também tem a loja eletronicafácil.com.br, onde você pode comprar todos os produtos faixa preta para deixar a sua bancada linda, maravilhosa e sensacional, com um precinho show de bola oferecido aqui pelo Eletrônica Fácil. Rigol Technologies, obrigado pelo apoio. Se você quer turbinar a sua bancada de eletrônicos e equipamentos da Rigol, tem o cupom EFÁCIL5, onde usando o cupom EFÁCIL5 você ganha 5% de desconto na compra de qualquer Rigol no Brasil. Simplesmente imperdível. Links também na descrição do vídeo. Um abraço, galera. Tamo junto. Fiquem com Deus. Telas finais chegando por aqui com mais aulas que vão turbinar ainda mais o seu conhecimento em relação a esse vídeo que você acabou de assistir. Fechou? Um abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus. É claro, vamos pra cima. Tchau, tchau.